E aí, meu povo do Arena do Lesson Team? Pois é, meu povo, hoje eu tô aqui para homenagear um programa muito especial da Novo Tempo, que é o Arena do Futuro, meus irmãos, com o grande pastor Luiz Gonçalves. Eu tive a oportunidade em 1995, 96, 97, fazer parte daquela equipe maravilhosa de evangelismo, com ele, com o Assis, com todos os irmãos dele, sabe? Foi muito legal lá em São Paulo, lá em Taubaté, em Tremembé, em Pindamonhangaba, em Gurilândia, hein? O Luiz Gonçalves vai lembrar disso lá em Gurilândia. Ajudamos a levantar igrejas do chão, meus irmãos, sabe? Do piso. Foi muito bom naquele tempo. E hoje eu estou homenageando esse programa, como outros programas que eu estou homenageando aí durante essas lições, aproveitando para passar a lição. Essa lição de hoje é a Drama no Deserto, meus irmãos. Começou o segundo trimestre, meu povo. Essa aqui já é a lição número 2. E qual é a lição número 2 de hoje? Você faria isso? Você faria isso, meu irmão? É uma pergunta. Você faria isso? Tu sabe qual é a lição dessa semana? Essa lição dessa semana, meus irmãos, vem falando, sabe de quê? Aguenta coração, meu povo. Chega mais, chega aqui. A lição de hoje fala sobre perdão. Quanta gente hoje está precisando deixar de ser um prisioneiro da mágoa e do rancor. Sabe, o orgulho, às vezes o orgulho não te deixa pedir perdão. Às vezes o orgulho não te deixa perdoar alguém, meus irmãos. E olha, eu vou dizer uma coisa, te livra disso, esse sentimento mau e ruim. Esse sentimento causa câncer, causa doença nas pessoas. Quantas pessoas que já sararam de doenças terríveis quando perdoou alguém? Será que eu estou falando para alguém hoje que está precisando perdoar alguém aí? O pai, a mãe, o irmão, um primo, um tio, um vizinho, um colega de trabalho? Meus irmãos, o perdão é algo mais lindo que existe na face da terra. E quem foi que deu o mau exemplo? Foi Jesus, meus irmãos. Foi Deus. Deus perdoou a humanidade. Jesus tinha um plano de vir aqui para a terra para perdoar eu e você. E olha, ele deu as profecias mostrando que viria aqui à terra. E meus irmãos, interessante que a humanidade não fez caso dele. O rejeitaram. A humanidade rejeitou o seu Salvador. Mas mesmo assim Deus nos ama. Deus completou o plano da salvação. E o que é mais incrível? A humanidade crucificou o seu Salvador. Meus irmãos, ele lá naquela cruz, com os braços abertos, ele diz: perdoa-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem. Irmãos, como assim perdoa, eles não sabem o que fazem, meus irmãos? A mesma coisa eu falo de José. José teria todos os motivos para odiar os seus irmãos. Afinal de contas, meus irmãos, ele perdeu o convívio com o pai dele mais de 10 anos lá no Egito, mais de tanto tempo ali, entre prisão, sendo caçado, sendo perseguido, vivendo um monte de agruras, de dificuldades e de problemas. Teria todos os motivos para odiar. Eu sei que às vezes você tem todo motivo para odiar alguém, para ter raiva de alguém. Mas, meus irmãos, não existe nada mais libertador, nada mais maravilhoso do que o perdão. O perdão, ele não liberta só a pessoa, ele liberta você. Como assim, né? Sendo crucificado e ainda dá perdão para as pessoas. Meus irmãos, será que você, eu estou falando para alguém hoje que está precisando perdoar alguém? Às vezes é um marido e a mulher, o esposo e a esposa estão brigados dentro de casa, não se falam mais. A parentela não se fala mais, estão brigados. Meus irmãos, José, com todo o poder nas mãos, alguém diz assim: quer saber que alguém dá poder? Meus irmãos, deixa eu sentar aqui, vem aqui comigo. Olha só, José, pela Bíblia, meus irmãos, a gente conhece a história de José, um homem magnífico, um homem fiel, um homem que perdoa. Ele teria todos os motivos para não perdoar. Mas ele, meus irmãos, deixa eu falar para vocês. Lembra da história do termômetro, do termostato? O termômetro, ele serve para aferir a temperatura, para medir a temperatura do ambiente. E o termostato, ele serve para modificar a temperatura. É ele quem diz como é que deve ser a circunstância, a temperatura. E você, meus irmãos? Você está sendo moldado pelas circunstâncias? Ou é você que está moldando as circunstâncias? Como é que é isso, Theo? Eu, no caso, José, teria todos os motivos pelas circunstâncias
para se tornar alguém rancoroso, alguém que tinha raiva, alguém que tinha ódio dos seus irmãos. Mas ele, meus irmãos, foi o agente de diferença, o agente transformador. Ele não deixou que a circunstância mudasse ele. Meus irmãos, você não é fruto do meio. Você é quem você deseja ser, meus irmãos. Sabe? Não é porque você às vezes nasceu num bairro perigoso, num bairro aí que vende droga, um bairro às vezes de prostituição, que você tem que se render ao meio que você vive. Você pode escolher a salvação, você pode escolher ser um cristão, você pode escolher ser um perdoador, alguém que ama. Meus irmãos, a gente tem que aprender duas coisas nessa vida: amar e perdoar. Amar a nós mesmos. Diz que a gente deve amar ao próximo igual a nós mesmos. Então, para eu amar meu próximo, eu tenho que amar primeiro a mim. Sabe por quê? Porque aquele que não ama não conhece a Deus. E outra coisa, na oração diz assim, ó: perdoa as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado os meus ofensores. Para eu alcançar perdão, eu tenho que perdoar aquele que me ofende. Sim, meus irmãos, eu tenho que primeiro também, às vezes, aprender a me perdoar, meus irmãos. Sabe por quê? Porque eu erro, porque eu sou falho, porque eu sou fraco, sou pecador. E a graça de Deus, sabe, ele diz assim, ó: se você confessar os seus pecados, eu sou fiel e justo para perdoar todos os seus pecados. Ainda que seja vermelho como escarlata, como carmesim se tornarão branco, como a pura lã, como a pura neve. Meus irmãos, se arrependa, peça perdão, perdoe alguém que há muito tempo você tem guardado mágoa, ressentimento contra aquela pessoa. José não guardou mágoa. José disse que soluçava alto e dizia: eu sou José, aquele que vocês venderam. Mas não se esquenta não. Foi Deus que me trouxe para cá primeiro, para preparar o caminho, para salvar vocês, a família, para salvar o mundo, meus irmãos. Se coloca nas mãos de Deus e Deus pode operar um milagre na minha e na tua vida. Um milagre de amor, um milagre de perdão. Estevão, meus irmãos, um dia estava sendo apedrejado. E aí, ele teve uma visão antes de morrer. Ele viu Deus, que é o maior exemplo de amor e de perdão. Viu Jesus, viu o trono de Deus, ele viu o santuário, ele viu tudo. E ele disse: perdoa-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem. Meus irmãos, teria todos os motivos para morrer com ódio daquela multidão que estava apedrejando, que estava pregando o evangelho. Meus irmãos, mas ele perdoou. E sabe quem estava naquela cena? Saulo. E Saulo deve ter vários dias na cabeça dele batendo aquilo lá. Como é que pode alguém estar morrendo, sendo apedrejado, alguém que fazendo mal para ele, ele perdoa? E Saulo se tornou Paulo, um dos maiores pregadores do evangelho. Sabe? Deus quer te transformar. Deus quer mudar a tua vida. Perdoe. Chega lá agora, meus irmãos. Dá um abraço gostoso no teu pai, na tua mãe, nos teus irmãos. Sabe, na igreja, às vezes irmão briga com irmão. Chega na igreja. Não, chega mais perto. Faz assim, ó. Diga: eu te amo. É tão difícil dizer eu te amo hoje em dia, meus irmãos. Sabe, um eu te amo verdadeiro. Dá um abraço no teu irmão, dá um abraço no teu pai, dá um abraço naquela pessoa que você está brigado. Perdoa alguém gratuitamente, de graça, meus irmãos. Sabe por quê? Porque Deus já nos perdoa de graça. Ele morreu de braços abertos para salvar a mim e a você. Essa é uma lição de perdão. Deus abençoe a todos. Que nós possamos perdoar, não 7 vezes, como Pedro perguntou, mas 70 vezes 7. Sabe o que é isso? Infinitamente. Nós só estamos salvos, nós só temos salvação, nós só temos a eternidade, porque um dia Deus nos perdoou os nossos pecados. Porque Ele morreu no meu e no teu lugar. Tem muita gente que deixa o orgulho falar mais alto, o rancor, a mágoa e o ressentimento. Não deixe, meus irmãos. Sabe por quê? Diz que no final restará a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. E o amor é Deus. E o perdão é Deus. Espero ter ajudado todos vocês. Perdoe e ame. Dá um abraço em todo mundo. Tchau, gente. Um abraço.